Pessoal, eu vou explicar aqui agora, tá? Como é que vocês determinam as raízes de uma equação do segundo grau, ok? Então, vocês podem observar aqui, ó, tá? Na tabela aqui, uma função do segundo grau, quais são os pontos notáveis, né, no gráfico de uma função quadrática. Vocês, né, que a gente já fez anteriormente, o gráfico de uma função quadrática é definido como uma parábola, e os pontos notáveis aqui, ó, vocês podem reparar o seguinte, que é esse ponto aqui que é chamado vértice, é esse ponto aqui, ó, que é a interseção com o eixo Y, que é o valor de C, tá ok? E a interseção com o eixo X, tá? Esses dois pontinhos aqui, ó, esse e esse, tá? São as raízes da função. Então, a gente vai agora calcular esses pontinhos aqui, ó, que é a interseção com o eixo X, que é aqui embaixo, ó, raízes de uma função quadrática, é a interseção do gráfico com o eixo X. Como é que a gente calcula, então? A gente calcula da seguinte maneira. Então, denominam zero os raízes da função quadrática os valores de x que anulam a função, ou seja, onde que y é igual a zero. Então, para determinar as raízes, a gente vai lá na lei dela, que a lei é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Qual que é a fórmula que a gente vai usar aqui? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. É chamada fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E o valor do delta, esse valor que fica dentro da raiz aqui, ó, ele tem um valor que é chamado b ao quadrado menos 4ac, tá? E o que que esse delta é responsável? Ele é responsável pelo número de raízes, tá? Da função quadrática, ok? Então agora a gente vai calcular essas raízes. Então, o valor do delta, a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular o delta. Toda vez que o delta for maior que zero, que é positivo, vai ter duas raízes, ok? Toda vez que o delta aqui, ó, for igual a zero, vai ter uma raiz dupla. Hoje a gente fala duas raízes iguais. E toda vez que ele for menor que zero, não existe raiz. Então, o primeiro exemplo aqui está assim, ó, y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa é igualar a função a zero. Então, a gente pega a função aqui, ó, do segundo grau igual a zero. E tira os valores do a, do b e do c, ok? Então, as primeiras coisas que a gente tem que fazer é isso aqui, tá? Então, x ao quadrado é igual a menos 5x mais 6 é igual a zero. O a aqui, ó, é o que acompanha o x ao quadrado, é o que está aqui, ó, 1. O b é que acompanha o x, menos 5. E o c é o termo independente, que é 6. Isso aqui a gente já fez exercício sobre isso lá na atividade 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, cálculo do delta. Coloca a formulinha do delta aqui, ó, B2 menos 4AC. E coloca sempre assim para não errar, ó. Delta é igual, põe um parênteses, ao quadrado, menos 4, que multiplica parênteses, vezes um parênteses. E dentro desse parênteses, vai colocar os valores aqui, ó. O primeiro valor aqui é B, você põe ele aqui dentro, que é o menos 5. Nesse próximo aqui, que é esse parênteses, você vai colocar o valor do A, que o A vai ser quanto? 1, tá aqui em cima. E o próximo valor que você vai colocar nesse parênteses vai ser quem? Vai ser o C. Então, o C aqui é igual a quanto? O C vai ser 6. Então, ele resolve, ó. 5 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado dá quanto? Dá 25. Por que que é 25? Você tem que reparar aqui, ó, que aqui a gente tem que resolver, ó, 5 elevado ao quadrado dá 25. E a regra dos sinais, ó, menos elevado a par dá positivo. Por isso que o 25 dá positivo. E aqui faz a continha direta, ó, 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. E faz a regra dos sinais, ó, menos vezes mais, menos, vezes mais, menos. Então, o resultado vai dar negativo. 25 menos 24 dá 1. Então, o delta é igual a 1. Se esse 1 aqui, ó, é positivo, como esse 1 aqui é positivo, ó, delta é igual a 1 é positivo, é maior que zero. Então, a gente pode calcular que vai ter duas raízes distintas. Então, agora a gente vai jogar na fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, ó. Então, menos b, aqui dentro põe o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, aqui dentro põe o delta, sobre 2 que multiplica a. Então, o valor do b aqui, ó,
tá? Presta atenção que tem um negativo antes aqui, ó. Sempre colocar parênteses. Dentro do parênteses, põe o B, que é menos 5. Aqui dentro aqui, põe o valor do delta, que é 1. E aqui embaixo o valor do A, que é 1. Então, ó, menos vezes menos dá mais. Então, aqui em cima aqui dá 5 positivo, ó. 5 positivo. Raiz quadrada de 1 dá 1. Então, tá certo o resultado aqui, ó. E 2 vezes 1 dá 2. Então, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, aqui na frente, vamos calcular aqui duas raízes, ó. Você vai fazer o 5 mais 1 e depois o 5 menos 1. Então, fica 5 mais 1, resolve aqui na frente, ó. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, vamos fazer com sinal negativo. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, as raízes são 3 e 2. Vem aqui embaixo e coloca a resposta. Então, o conjunto solução vai ser 2 e 3. Pronto. É isso. Como que a gente resolve a equação do segundo